Fala, família 1315, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio, hoje com uma pessoa super especial pra gente. Sempre é com pessoa especial pra gente, né? Senão não vem aqui, né, Raquel? É, com certeza. É pré-requisito, tem que ser especial. Isso. É a nossa querida Negrid, amada. Seja muito bem-vindo, Oi, Negrid. gente. É um prazer ouvir você. Para você que não conhece a Negrid, ela é fisioterapeuta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, né? Sobre a saúde, o bem-estar, o cuidado com o corpo. Afinal, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é isso? Exatamente. E vamos lá. Raquel, hoje eu tô só de comentarista, gente. Começar apresentando, né, que uma pessoa cheia de Fala o talentos, currículo é, dela. uma pessoa bela, incrível, engraçada, talentosa, uma boa profissional, serve na igreja, tá aí procurando, Tá né, na pista, viu, pessoal? Tá na pista, viu? pista, procurando um varão. Tem que ser cristão, Isso. Tem trabalhador. requisitos. Tem. Se Isso. não for cristão nem trabalhador, não entre em É contato, por favor. trabalhador, não para dar trabalho. Se for para dar trabalho, Isso, nem vem. isso. E aí, caso você se enquadre e tenha interesse, manda aí, né, um Um currículo, direct, manda um um direct, chat. um oi, um convite para um café. Tá mexendo sua bola, viu, né? Tá vendo, né? Achei que a gracinha ia ser só no final. É É durante, para é no descontrair início, já, ó. durante e no final. É o tempo Quebra-gelo, todo. é o quebra-gelo. Líder de GV, essa mulher é líder de GV também. Amém. Gente, é para casar. Amém. Uma Nossa. bênção, faz um bolo gostoso. Faz, né? A vizinha que prova sempre o bolo, né? É, Sempre a primeira. mas a gente não vai nem falar sobre os dotes culinários dessa pessoa, a gente quer falar sobre a parte mesmo profissional, né? A gente está tentando trabalhar, trazer pessoas aqui que falem sobre isso. Que sejam cristãs, obviamente, mas que também venham trazer alguma experiência, venham ensinar para a gente fazer essa troca de como que é a postura do cristão no mundo, na comunidade, na sociedade. E aí, né, existe um leque de situações, de profissões, de trabalho, de posicionamento. E a gente trouxe a Negrid aqui. E aí, Negrid, conta pra gente. Você é fisioterapeuta. Como foi que você se descobriu nessa profissão? Eu trabalhava com licitações, fiquei muito tempo trabalhando com licitações e licitações contratos. E um dia eu estava passando na rua onde eu morava, tinha uma faculdade. Aí eu estava passando e eu olhei assim pro outdoor e estava escrito vestibular e tinha a propaganda da fisioterapia. Aí vestibular até tal dia. Aí eu olhei, continuei dirigindo, aí cheguei em casa, fiz a inscrição, no dia seguinte fiz a prova, na semana seguinte eu comecei a faculdade. Não sabia nem. Já tinha pesquisado, não sabia nem o que fazia um Só fisioterapeuta. gostou da foto lá. Como a faculdade é na rua da minha casa, eu juntei o útil ao agradável, né? Hum, Boa, boa. E aí comecei a estudar e já no primeiro semestre eu me apaixonei pela profissão e encontrei nela o meu propósito. Muito bom. E nessa época você já era cristã. Não, Conta pra gente como que foi isso. eu não era cristã, de alguma forma eu não tinha nenhuma responsabilidade assim com nada, mas de alguma forma com a faculdade eu tinha. E não consigo entender, porque, gente, eu vivi uma vida totalmente distante de Deus, se é que vocês me entendem. Só que a faculdade, para mim, sempre foi prioridade. Então, por mais que eu fizesse, se eu tivesse passado o final de semana na rua, se eu não tivesse dormido, eu fiquei 5 anos estudando e eu não me lembro de ter matado aula simplesmente por matar, a não ser que tivesse um motivo de trabalho ou alguma coisa assim. Logo no primeiro semestre de faculdade, eu já comecei a trabalhar numa clínica. caramba. Mas tem a ver que será que é porque tava pagando? Não. Não, meu dinheiro tem que investir. Ou Não, era tua mesmo de responsabilidade mesmo? eu gostava de ir para a faculdade, eu gostava de estudar, eu gostava de tirar boas notas, eu gostava de saber, Hum, De aprender. de aprender, eu gostava de aprender e eu acho engraçado que eu estava conversando com uma amiga essa semana, que a pessoa estava falando assim, ah, mas eu gosto de tal coisa na minha faculdade. Ela falou, só que agora eu comecei e aí eu gosto também. Eu falei, quando você se apaixona pela sua profissão, tudo que você estuda, você gosta. É. Então, cada semestre que passava,
E Eu hoje me tá no mais. apaixonava por uma coisa e eu gostava de uma coisa. Então, hoje, dentro da fisioterapia, qualquer coisa que eu começar a fazer, eu me especializar, diferente do que eu faço hoje, com certeza eu vou gostar e Vai se empenhar. vou empenhar e vou estudar. Eu Eu acho que eu fiz a faculdade errada, porque eu não era assim, não, só queria saber de passar. Ainda mais no início foi engenharia, né? Então no início aquele cálculo 1, física 1, física experimental, química. Cara, eu só queria passar. Só queria. meu sentimento era igual ao da Negrid, eu nunca fui uma boa estudante. Não lembro, assim, uma fase da vida, nenhuma escola que eu passei que eu me interessava na época de ensino fundamental e médio, né? Realmente eu não me interessei tanto que eu terminei o ensino médio pelo EJA, porque eu não me interessava mesmo. E aí eu abandonei os estudos, sabe? Não achava nada daquilo, nada me atraía. Mas na faculdade eu tive esse mesmo sentimento, tudo eu gostava. Aí eu ia fazer uma matéria tipo psicologia da educação. Ah, eu falei, gente, quando eu terminar, eu vou fazer uma pós-graduação sobre esse tema. Aí eu ia fazer outra matéria, sabe? Fases da infância. Eu falei, gente, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer uma pós, porque tudo me encantava. Tudo, tudo, tudo. Até a história da educação, porque uma das primeiras matérias que eu Sim. acho que é para fazer a gente desistir, né? É a história do curso. Aí a história da educação, ela é um pouco maçante, sabe? Morosa, assim, mas até isso eu me atraía, tudo eu gostava. Tudo para mim era muito interessante. Tanto que na faculdade foi quando eu tive as melhores notas, assim, teve matéria que a minha média mesmo, que concluí a matéria com 10, eu não tinha falhado em nada. E Foi aqui, laureado. Claro, algumas, claro, algumas. claro que tem as matérias que são matérias que a gente não gosta, tipo biofísica, que eu me lembro agora, patologia. Só que mesmo não gostando, eu fazia Era questão de tirar dedicada. ótimas notas. E estudava e fazia tudo Era bem certinho. comprometida, né, com os É. estudos. E aí a sua conversão veio depois, quando você concluiu o curso ou durante o curso? Como que foi a sua Eu já conversão? estava formada quando eu me converti. Já estava formada há um tempo. E como que tem alguma diferença? Porque, por exemplo, você já atuava então na fisioterapia, não sendo cristã. Sim, E depois hoje você atua sendo uma pessoa cristã e sim. fisioterapeuta. Tem alguma diferença como de você olhar, de você se enxergar nessa profissão? Tipo assim, ou não? É a fisioterapia ou não? Existe uma negra de fisioterapeuta cristã que ela olha para essa profissão com um olhar mais sensível, diferente? Existe alguma coisa assim ou não? Tem a diferença, tem a diferença da pessoa quando eu não era cristã. Como você sai, você vai trabalhar e você tem um objetivo financeiro, principalmente, né? Na minha visão. Eu sempre fiz um bom trabalho, né? A minha ideia de bom trabalho eu fazia, só que era uma questão de horário, atender, fazer um bom trabalho e voltar para casa. Não tinha muito vínculo, Não talvez. tinha esse. É difícil falar que eu me emociono, assim, porque hoje eu tenho sentido é, na questão, tipo, eu me aproximo das pessoas, eu me aproximo da história das pessoas, eu fico amiga dessas pessoas, não consigo cumprir a regra de que você não pode Criar vínculos. criar vínculo. Eu tenho vínculo com a maioria dos meus pacientes. Os mais idosos são meus amigos, de mandar mensagem, ir no aniversário. Então, essa coisa da empatia, de você escutar, de fazer um carinho, de fazer um café, de passar tempo, por isso que eu tenho dificuldade com horário, entendeu? Já tem nesse certinho tipo, de tanto, tanto, né? É tipo, na fisioterapia é de 50, 40, 50 minutos, no máximo 1 hora. E eu não tenho, como eu trabalho para mim, eu não tenho eu não sou presa a horário. Então, é conversar. Se a pessoa quiser conversar, Você já faz ali o combo, é fisioterapia com a Psicologia, psicóloga, faz isso. tudo. Algumas pessoas, elas querem mesmo atenção, a né? atenção, querem ser ouvidas, querem ser, eh, querem que alguém olhe para elas de uma outra forma, entendeu? Fala assim, eu lembro de uma vez que eu atendi uma menina, muitos anos atrás, que ela falou: "Eu tô dizendo para todo mundo que eu tenho dor".
E ninguém acredita em mim. E eu falei: "Eu acredito que você sente dor e que essa sua dor é incapacitante e que você está sofrendo". E ela desabou a chorar. Caramba. Chorou porque ela precisava que alguém falasse para ela que a É, dor dela era real. Mas isso aí foi depois que tu se converteu? Depois. Hum. E, e ela ficou, assim, agradecida. Eu fiz o atendimento e a gente teve contato depois, alguns atendimentos, e eu sigo ela até hoje no Instagram, e ela falou: Negrid, talvez eu precisasse mais que alguém me dissesse. Eu acredito que você sente essa dor do que todo o resto. E eu tenho vivido isso, entendeu? Você entender e respeitar a dor da pessoa. E a gente pode falar depois sobre a questão de a dor emocional e que as pessoas chamam de emocional, né? Porque a dor emocional, ela é física. Ela dói no físico, Uhum. entendeu? E as pessoas não conseguem diferenciar. Às vezes a família não entende, às vezes no trabalho sofre um preconceito. Só que a dor tá ali, e a pessoa não sabe o que faz com ela. E é precisa que alguém olhe para ela com um olhar humano. E é essa minha parte de olhar, de empatia, de respeitar, de ter essa coisa do sentir junto. Eu sou muito melhor depois que aceitei Sim. Jesus. Amém. E tu já chegou a falar de Jesus com algum paciente depois ou não? Eu falo quando eu tenho oportunidade, assim, ah, vamos lá na minha igreja, lá é legal. Eh, eu falo com as minhas pacientes, olha, eu tenho uma paciente que ela teve uma piora durante o tratamento, ela caiu, né? Durante o tratamento, ela piorou muito. E, e eu falei, Dona Penha, eu tô orando por você. Ela, ô, minha filha. Entendeu? E essa parte, ela falou, isso faz muita diferença para mim. Eu falei assim, então tá. Porque eu não tem como você separar uma coisa da outra. Para mim, hoje é difícil separar uma coisa da outra. Então, eu oro pelos meus pacientes, mas, assim, para falar tem que ter uma abertura, né? Sim, sim, sim. essa coisa de não conseguir separar, eu acho que ela é muito real, né? Porque acreditava-se muito, eu já acreditei nisso, que existe a vida cristã e existe a vida secular. E eu acreditava que eram duas vidas, e hoje eu compreendo que não, né? Algo que eu entendi, que é uma coisa só. É, é, é uma coisa só, você vive, você é uma pessoa espiritual vivendo no mundo que também é espiritual, né? As pessoas aqui não acreditam ou não enxergam isso. Então é impossível mesmo você, coisa simples, preparar uma comida, limpar uma casa, sem entender que aquilo ali também é espiritual, que existe assim, é um direcionamento, porque se você for ler a Bíblia, existe um direcionamento bíblico para a mulher cristã, né? Tudo que ela for fazer, fazer como se para o Senhor fizesse. Então, algo que eu sempre repito para mim, eu estou dando aula, mas é como se Jesus estivesse aqui, fosse um dos meus alunos. Eu vou preparar uma comida, é como se Jesus fosse vir comer aqui na minha casa. Porque a Bíblia fala: tudo que fizer, faça como se para o Senhor o fizesse. E é para minha família. Mas fazer bem feito, né? Já que a gente tem oportunidade, dá trabalho fazer mal feito e dá trabalho fazer bem feito. Então, já que vai ter trabalho, faça bem Não, feito. outra coisa, se você fizer bem feito, você só faz uma vez, né? Só faz uma Eu vez. penso muito isso também, eu sou meio preguiçoso, né? Mas E, eu penso, não, se eu fizer mal feito, eu vou ter que fazer de novo. Então, eu vou é, fazer bem feito, faz uma vez faz só. só Até uma pela vez. preguiça, você faz melhor. Isso. E acredito também que os pacientes têm a mesma empatia por você, né? Porque tem essa coisa essa troca de você cuidar deles, eles também. Porque quando você vê que alguém te abraçou ali, se identificou, compreendeu o que você está passando, a sua dor, você se sente abraçado. E aí é mútuo, porque a pessoa passa a se preocupar com você também, a orar por você também, volta, o paciente volta. Isso é muito bom, né? Bom, Gera vínculo mesmo. e esse vínculo, eu acho que é meio que caminha comigo a respeito até da minha forma de trabalhar, porque eu vivo de um paciente falando para o outro. Sim. A melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, é sempre um falando para o outro. Eu atendo um militar, por exemplo. E aí, o militar teve uns meses que parecia o exército lá no meu consultório. Todo dia era um. Quartel lá, né? É um povo enlanhado, esse povo do exército. Mas militar é assim mesmo, sabia? Se um vai num serviço e gosta, ele passa para todos os outros. E vai todo E mundo. vai todo mundo. Igual a minha esposa tá grávida agora, Mayara. A como é o nome? Obstetra dela foi indicação da esposa de um amigo
e Maiara já passou para mais 2, e assim tá indo. É o boca a boca, é o que tu falou, né? Até porque militar tem esse negócio, tipo, tá sempre se transferindo. Então eles chegam na cidade e não conhecem ninguém. A Exatamente. indicação ele vai pegar com um colega de sessão do lado, ó, tu Sim. conhece um fisioterapeuta? Tu conhece não sei o quê? E é a melhor propaganda, né? E um passa para o outro, e aí sim a gente vai levando. Vai naquela fisioterapeuta que tem café, É. tem bolo, e Aí tem uma vizinha que bate no meio da sessão. agora vai aparecer um monte de paciente lá e vai ficar esperando café. Fala, olha, já fiz o tratamento, cadê minha xícara de café? Porque eu vi no podcast que tem café, E tem então café. E o engraçado é que no dia a dia eu sou. O meu rosto, ele é um pouco, tipo, fechado, assim. Hum. Então eu tenho uma expressão, assim, meio que parece que tô querendo brigar com alguém, mas não é. Mesmo que mesmo que eu esteja eh, feliz, eu fico com um rosto igual. Só que no consultório ou no atendimento Tá mais alto. tá. Mesmo no consultório, no atendimento, ela a pessoa olha assim e fala: "Nossa, como você é fofinha". Mas eu não sei o que acontece, eu acho que aquele universo, assim, é o meu momento, assim, onde eu sou feliz, sabe. Então, aquele momento para mim eu quero que seja o melhor momento, tanto para a pessoa como para mim. legal. Ah, mas você é muito simpática. Desde que eu conheci você, eu vejo, não, a Negra é legal, é gente boa. Obrigada, viu. Eu não. Não? Eu não achava tão simpática, não. Na verdade, é porque eu conhecia a Negrid, a, a, a sua irmã, que falava assim, nossa, a Negrid é assim. Mas a irmã também não faz boa Não. propaganda da gente, né? Por isso. Não, mas ela não estava mentindo não. Ah, não? Ela falava, não, Conhece bem, né? A Negrid é assim, a Negrid é assada. Aí eu ficava meio assim, mas eu achei simpático, assim, desde a primeira vez. Eu sou um ser humano transformado. Amém, glória Amém. a Deus. Então a gente conhece a nova Negra já, né? Exatamente. Ah, Uma ótimo. coisa boa, né? E falta muito ainda, mas o caminho já está sendo Tá no percorrido. Amém. processo, né? Mas é isso, né? É, igual a gente fala, o nosso exemplo é Cristo. A gente nunca vai conseguir chegar nele, mas a gente tem que sempre se espelhar nele, né? Para chegar mais perto, mais perto. E eu tenho uma técnica que é olhar para pessoas que se parecem com Jesus. E quando você olha para pessoas próximas a você que se parecem com Jesus, fica mais palpável. Então eu me espelho em pessoas, eu copio pessoas e falo assim, eu quero ser assim, quero parecer com. E a gente se parecendo com pessoas que parecem com Jesus, a gente Vai ser vai seguindo, vai se tornando parecido com Jesus. bem, é isso. E, né, Gil, uma vez eu escutei que o fisioterapeuta, ele é um massagista com certificado. Eita. Eu escutei essa. Também de Lá vem a treta. é ou não, qual que é a questão da fisioterapia? Traz uma desmistificação pra gente. Vamos lá. Primeiro ponto, que é o que mais eu percebo que é dificuldade para as pessoas entenderem, é que o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então, as pessoas entendem que elas precisam ir ao médico e de lá o médico direciona para um fisioterapeuta. Só que não. Você pode sentir, você sentiu a dor, você pode ir direto, o primeiro contato, você pode ir direto no fisioterapeuta. Você não precisa, entendeu? Pagar uma consulta com o médico, já tem um gasto, aí depois fazer exames e depois ir para o fisioterapeuta, né? Você pode ir direto na fonte. E tem várias outros mitos, né, que no consultório a gente vai observando que as pessoas já chegam no consultório com várias coisas na cabeça. Tipo, eu fiz um exame e eu tenho hérnia de disco. Comecei a sentir uma dor e é a hérnia. Só que mais de 50% das pessoas com 30 anos têm alguma degeneração discal e não tem dor. Então, essa sua dor pode não ser causada pela hérnia, só que você saber que você tem ela lá, entendeu? Você já cria várias coisas na sua cabeça. Então, a educação da dor, eu tenho visto na minha prática clínica que é tão importante quanto o atendimento,
Então a pessoa chega lá e ela tem várias coisas. O vizinho fala, as pessoas falam tudo. Eu volto para dor emocional que tu falou, né? Exatamente, as pessoas falam tudo. As pessoas falam, não, ontem eu comecei a atender uma menina que eu já tinha feito a avaliação, e ela começou o tratamento ontem. Ela falou que a tia dela falou para ela que essas suas dores aí é fibromialgia. Ela falou, negra? Eu falei, não. Então a pessoa já chega no consultório com vários achismos na cabeça dela, né? Então a gente primeiro tem que desmistificar o que a pessoa, né, essas crenças limitantes, o que fez a pessoa acreditar que a dor dela está sendo causada por isso, e daí a gente começa a fazer o tratamento realmente, né? Então a pessoa já chega no consultório cheio de coisa. Ah, eu tenho uma hernia de disco, eu não posso agachar. Eu tenho uma hernia de disco, eu tive que parar a musculação. E é justamente o contrário, entendeu? O repouso, ele não trata dor, Sim. entendeu? Se você repouso e remédio não trata dor. Então você tem que tratar, vou dar um exemplo. Você está com uma crise aguda de coluna, que é meu principal foco que a minha principal atuação é dor de coluna, principalmente dor lombar, hoje. Ótimo. Maiara tá grávida, agora tá cheia de dor no ciático. Ela só fala isso agora, meu ciático, meu ciático. Manda ela lá pra tu, hein? Pode mandar. E, e aí a pessoa. Peraí, me perdi. A pessoa tem uma crise, ela está com uma crise aguda, não consegue trabalhar, não consegue ir para academia, não consegue dormir, não consegue nada. Então a pessoa está desesperada, porque a dor, ela tem. Eu tenho um limiar de dor, você sente dor diferente de você. Então, a dor para mim, ela pode ser a mesma coisa, eu senti diferente da Raquel, que tem mais resistência. Os homens geralmente, ai, para tudo. Não, 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 não. É, O homem é mais forte. é, Eu sonho que a mulher passe por uma gripe do homem um dia na vida. eu Porque sabe o que é dor. cheguei perto, fiz um Não, não é muito perto, não. Tá na metade. Da escala ali tá na metade. O parto tá aqui, a gripe do homem tá aqui de dor. Não, uma vez eu escutei isso, né? Já tinha tido, o Dudu foi parto normal, aí meu irmão fez uma tatuagem. Aí ele falou, Raquel, eu tenho certeza que uma tatuagem dói mais que um parto normal. Eu nem discuti, eu falei, realmente, eu tenho uma tatuagem. Eu posso garantir que não. Não. Então, a crise aguda, a pessoa chega no consultório e ela está desesperada. Então, nesse momento, nesse primeiro momento, realmente, a pessoa tem que, né, diminuir a atividade física, diminuir, dar uma parada, fazer o tratamento, fazer uma boa avaliação, saber exatamente o tipo de dor, saber exatamente tirar todas essas questões que a pessoa já chega no consultório, limpar a cabeça do paciente, e aí depois do tratamento, diminuiu a dor, nem precisa acabar, diminuiu essa dor aguda, ela já retorna às atividades, já começa não com a mesma intensidade, né? Diminui um pouco a intensidade e já vai começando. Por quê? Porque o repouso, ele vai atrapalhar todo o processo, porque o nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento. Então, você trata a dor com movimento. Tanto que para o tratamento, padrão ouro para tratamento de coluna é educação da dor, que é isso que eu falei, de você explicar para o paciente o tipo de dor que ele tem, manipulação, que é terapia manual, tem diversas formas, e o exercício. Você trata a dor com exercício. Então, o exercício sempre ele vai estar inserido. Então, se a pessoa estiver parada, o fisioterapeuta tem que estar trabalhando. Se o fisioterapeuta está parado, a pessoa tem que estar trabalhando. No consultório é assim. Os dois não podem estar parados. Então, se você pudesse dar dicas em relação à prevenção e cuidado, assim, né? Prevenção de lesão e cuidado com o corpo, seria isso. Estar em movimento, praticar uma atividade física. Eu atendo, quando eu atendo pessoas, por exemplo, você não faz nada, ou você está com, com dificuldade de caminhar, com dificuldade. A minha conversa é o seguinte: o que você pode fazer hoje? Entendeu? Fala assim, eu tenho dificuldade de movimentar. Aí eu falo, tá, você pode dar 5 voltas na sua sala. Você pode dar 5 voltas, aí da sala você vai para o quintal. Do quintal você vai na sua rua, vai e volta.
Uhum. entendeu? Ah, não quero sair, não quero caminhar. Senta e levanta na cadeira. O corpo tem que se movimentar. E aí a pessoa vai percebendo que eu me surpreendo todos os dias como o nosso corpo é capaz de se readaptar, entendeu? De você achar que não tem mais jeito, mas tem, sempre tem, entendeu? Então você tem um paciente, você tem que acreditar, o paciente tem que acreditar, vocês juntos fazendo um trabalho, entendeu? Porque em casa também é tratamento. Entendeu? Você faz o que você tem que fazer no consultório, e eu sempre falo para os meus pacientes, ó, quando você chegar, então já é mais tantos minutos. Por isso que é difícil esse negócio do tempo. Que aí eu tenho muita dificuldade, que aí você terminou aqui. Aí você tem que sentar e falar, ó, você vai chegar em casa, você vai fazer assim, assim. Pode ser, ó, termina o atendimento, a manipulação, agora vamos tomar o café. Aí começa o dever de casa, do Eu fisioterapeuta. sempre sento e falo, ó, aí em casa você vai fazer assim, aí na academia agora você vai fazer assim. Devagar e assim, assim, assim. E aí mando mensagem outro dia, e como é que foi? Cobrando não, perguntando. E aí, como é que foi? Conseguiu fazer o exercício? Porque o em casa também é tratamento, faz parte. Eu sozinha não consigo, mas a pessoa que ela aceita o tratamento, que ela faz tudo certinho, vai conseguir um progresso infinitamente melhor. Que isso, hein? E aí, Raquel? Ela tem me ajudado bastante Tem, também, tem. tem que cobrar da tua vizinha, tá? Não é porque é da tua vizinha que tu não pode cobrar. Ela, não, ela a questão do Dudu, né? Porque o Dudu é homem, e aí é complicado, porque parece que não escuta, né? Aí ele é a questão do tornozelo jogando futebol. Toda vez que vai jogar futebol, ele vira o pé. Aí a Negros fez o primeiro atendimento, explicou, fez tudo isso, Eduardo. Você tem que fazer assim, quando você for deitar é assado, quando não adiantou nada. Ele machucou a segunda vez, não foi Foi isso? uma repetição de lesão muito rápido. Muito rápido. E aí fica aquele pé todo. Mas é mole. Aí a Negrid foi lá, atendeu ele, fez os exercícios, ele morre de preguiça de fazer os Com exercícios. raiva. Naquele momento eu era a pessoa que ele mais detestava no mundo. Tem isso também, né? Ele detestava, mas assim, é o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque se não fortalecer, se ele não tiver preparado, primeiro tem que perder peso, né? Porque as nossas articulações têm que estar preparadas para receber o impacto. Não tô entendendo porque você olhou pra mim na hora de perder peso. Não, foi só um ponto de referência, Ah, você que se entendi. acusou. Ah, tá. Entendi. Tá vendo aí, né, pessoal? Eu acho que foi para você. É porque ela já falou isso pra mim outras vezes, por isso que eu tô falando. E você tem que trabalhar suas articulações. É importante você, antes de praticar uma atividade física, fazer um bom trabalho de mobilidade, que a pessoa quer entrar na quadra, não sei. Então, mesmo você sendo jovem, que é o caso do Dudu, se ele tiver uma repetição de lesão, não fizer um tratamento certinho para preparar o tornozelo para mudança de direção, preparar o tornozelo para ficar muito tempo no desgaste, né? Porque eu falei para ele, ele falou que não consegue sair. Ele, não, porque eu não quero sair. Aí joga uma partida seguida da outra, porque Sim. é viciado. Fominha. Ele é. E, Negrid, você acha que esse trabalho de conscientização na comunidade, no caso da prevenção, de conversar sobre, ele realmente, eu acredito que ele pode trazer grandes resultados. É um trabalho pequeno dessa questão de conversar, de orientação, e que traz grandes resultados. E dentro, assim, se a gente fosse olhar isso dentro do. Já puxando agora para a parte cristã, como que a gente também pode convencer uma pessoa, no caso, eu vou até pegar a dica para o Dudu, né? Que isso também é uma questão assim, não é só uma questão de cuidar é uma questão de cuidado com o corpo, porém a Bíblia vem nos orientar sobre isso, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então aí entra a questão de alimentação, mas entra também esse tipo de cuidado, porque uma vez eu escutei do pastor Luciano Subirá e algo que realmente eu guardei para mim. Ele, em determinado período da vida dele, ele foi quando ele estava bem acima do peso, né? E aí ele encontrou com uma pastora que foi explicando para ele sobre o cuidado, sobre a alimentação mais saudável, sobre a prática da atividade física, e ele estava assim muito confortável, porque alguns cristãos fazem isso, né? Não, Deus sabe, Deus vai me curar. Minha mãe faz isso. Vou até contar a história da minha mãe. Minha mãe faz isso, sabe? Não se cuida e acredita que em determinado momento vai surgir um milagre.
E, na verdade, a gente tem que ter esse cuidado, né? O pastor Luciano Subirá, ele até falou assim, que Deus, às vezes, tem planos e projetos para você viver até os 70 anos com saúde, com qualidade de vida, para levar pessoas a Cristo, para servir pessoas, para propagar o nome de Cristo, né? De diferentes formas. E que muitas pessoas abreviam esse tempo por falta de cuidado com o corpo. Porque não cuida da alimentação, aí fica doente, tem uma diabetes, tem uma hipertensão, acaba ficando acamado e aí morre antes. E aí Deus não tem muita. Não, não é que Deus quis isso, Deus não queria isso. Deus queria que você vivesse mais tempo com qualidade de vida, você é que abreviou. Então, trazendo assim para o meio cristão, dicas que você daria, ou como que você enxerga essa questão também do cuidado, não só com a alimentação, mas de cuidado com o corpo, né? Dentro de uma comunidade cristã. A gente aqui na igreja, eu faço parte, né, do grupo de Libras, e a gente esquecia, né? Ia começar o culto, a gente fazia as Libras e esquecia. E aí uma vez você falou, gente, vocês têm que fazer o aquecimento. Aí agora meio que virou uma prática, né? Antes de começar o culto, a gente vai lá, aquece a mão, porque passa muito tempo. A pessoa que faz a Interpretação? mensagem, a pregação, ela às vezes fica ali 50 minutos. Se não tiver ninguém para trocar com ela, são 50 minutos. E é muito movimento mesmo. E aí teve um dia que eu falo, gente, chamei as meninas, ó, vamos aquecer. A gente orou, né, antes de começar o culto, fez o aquecimento, aí a Negrita estava lá do outro lado. Aí, gostei, viu, irmã? Gostei. Eu filmei. Isso é muito importante, porque parece algo tão simples que a gente está fazendo agora, um aquecimento, umas viradinhas de mão, dá uma forçadinha, mas que previne lesões que depois pode, por exemplo, é, diminuir, romper com o ministério de alguém, uma pessoa que Exatamente. interpreta Libras. Se ela não se cuidar agora e ficar sem o aquecimento, sem fazer essa atividade, daqui a alguns anos ela não vai conseguir mais. E você percebe, a gente já falou isso, você falou no início, a questão de nós sermos templos do Espírito Santo, né? Mas a gente tem que pensar também que eu vou trazer um pouquinho para a minha vida, porque eu vim de uma vida totalmente desregrada, de não cuidar do corpo, assim, e eu, além de cuidar, eu preciso cuidar do meu corpo para mim e para o meu ministério, e eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu tenho que estar preparada para ajudar o outro. Exatamente. Então, eu trouxe isso para mim. Então, eu tenho que estar pronta para ajudar quando alguém precisar de mim. Então, eh, eu até fiz uma publicação essa semana de que se existe alguém que gosta de musculação, Eu vi né? isso aí. E aí tem um monte de mentiroso que falou que eu gosto, entendeu? Eu não acredito muito, não, mas eu tô lá. Por quê? Porque senão eu não consigo, Sim. entendeu? Eu atendo homens de 1,80 m, de 120 quilos, e homens enormes, e que é o que cansa verdadeiramente na terapia manual, atender homem, porque pesa mais, são mais duros e mais rígidos. Então eu tenho que estar preparada. E no ministério, a gente tem que entender que a nossa saúde, ela tem que ser preventiva. Você tem que se prevenir. Você não pode tratar só quando a dor chega, Sim. entendeu? E aqui a gente tem esse hábito de, não, doeu, vou lá, entendeu? E a gente tem que preparar nosso corpo para o antes. A gente começa a preparar o corpo, você tem que perceber se você tem fraqueza muscular, você percebe no louvor. Você tá aqui, ó, louvando. O braço Já pesa. já pesa. Eita. Fraqueza muscular. Olha, o primeiro teste pra Fica galera, a né? dica para você que é da IADEB. Quanto que seria um tempo assim de mãozinha levantada saudável? Se você não sustenta uma música, Eita, fé. Uma entendeu? música. Aí o braço vai, ó, Eita. E pra quem não sustenta na hora que o pastor fala assim, estenda sua mão pra cá pra orar pelo pregador. nem assim, Nem assim, sustenta nem assim. assim 90 graus, tá É. ruim, Tá ruim? tá ruim. Muito? A gente vai deixar o telefone da Negrid Isso. e você procura ela, você que não tá conseguindo ficar com o braço sustentado. Tenho certeza que agora você tomou um susto. Se você, como eu, tomou um susto. Tá vendo? No domingo tá todo mundo assim, suando. Chorando aqui, já segurando o braço. Meia hora que eu vou aqui, ó. A administração da Jéssica tá lá. Por isso é que eu. Está por entender que A igreja hoje está tão participativa. Estão adorando tanto a Deus. gente, eu adoro essas conversas por isso. Tá vendo que eu nunca ia pensar nisso? Que talvez ali doer o braço é algo
é um alerta amarelo, né, Calma aí, talvez? pessoal. E a gente pensa em saúde, se você pensar em saúde só, pessoas obesas ou pessoa, a fraqueza muscular, ela, ela é evidente em algumas pessoas. É tipo, tem pessoas que caem do nada. Caem, tropeça e cai. O seu corpo tem que estar preparado para você tropeçar e sustentar. Porque você tem que ter força no músculo da perna. Vixe, Agora eu ouvi falar também, não sei se você já deve ter ouvido falar, que uma das principais causas de morte de idoso é queda, né? Caiu, aí você cai e quebrou o Sim. O fêmur, por exemplo. fêmur. Eu já ouvi falar isso E aí. aí dificilmente a recuperação é muito difícil. A recuperação é muito difícil. Por isso que o idoso, a preparação do idoso tem que ser muita fisioterapia, muito fortalecimento, muito trabalho de equilíbrio. Então, é um tratamento fisioterapêutico diferente, entendeu? A gente trabalha muito equilíbrio, muito fortalecimento muscular, resposta rápida e tem que olhar a casa, entendeu? Tipo de, se a pessoa tem subir muito, tapete, então o trabalho tem que ser geral para o idoso, entendeu? Porque o risco de queda é muito complicado para o idoso. Então a gente tem que ter essa questão, por isso que a gente chama de risco de queda. A gente tem que analisar o risco de queda, fazer exames para detectar risco de queda. E isso serve também para os não idosos. A fraqueza muscular está aí para todo mundo. Então a gente tem que. Eu sou contra as outras atividades? Não. Você tem que fazer o que te faz sair do sofá. Eu não gosto de musculação, mas eu gosto de natação. Eu volto na musculação, porque musculação depois dos 30 é indispensável. É o que tu falou, é o trabalho preventivo, né? Não vai esperar chegar à idade, ficar idoso para malhar. Funciona Acontecer. também, mas se você começar Começar antes, né? antes, Teve um dia, na verdade foi a minha esposa que falou, Mayara. Ela falou que, nem sei se ela ouviu essa história, aconteceu com ela. Tinha um senhor de 80 anos no avião e ele foi pegar a mala na parte de cima. Aí chegou um cara mais jovem e falou, não, quer que eu pegue pro senhor? Aí ele falou, não, não, pode deixar. Eu tô malhando a vida toda para isso, é para conseguir pegar minha mala na parte de cima do avião. Legal. Aí eu falei, é exatamente isso aí, né? Justamente manter o músculo, se tornar independente, né? se Porque torna vários independente. idosos também se queixam disso, né? Da falta de independência, né? Porque quando a gente está tratando o idoso, a gente verifica os trabalhos da vida diária. Dona Maria, o que que você faz no seu dia a dia? Aí ela falou, eu vou na padaria de manhã, aí eu volto, varro a casa e faço o almoço. Beleza, a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos caminhar a distância até a padaria e voltar. Tem que ver se está cansada, se não está cansada. Vamos trabalhar a respiração, o padrão respiratório. Como é que é o dia a dia na comida? Tá tendo, eu tenho dificuldade com a panela. Vamos trabalhar, levanta a panela. Então, tem que ser é um trabalho específico para o retorno da vida diária, das atividades da vida diária, porque isso que é o que a pessoa quer. Sim. Ela quer continuar fazendo o que ela já fazia. Você vai perdendo o brilho, você vai perdendo, não consigo mais varrer minha casa, não consigo mais preparar uma costela, então eu tô triste. E a Sim. pessoa vai regredindo. Então a gente vai ter que devolver as atividades diárias dela, devolver a força, devolver a mobilidade, devolver para ela se sentir viva. Sim, eu tenho uma colega que você conhece ela, né? Que eu indiquei para ela. De boca a boca, ó. Ela tem essa questão agora na coluna e ela tá sofrendo bastante. E ela é nova, né? Mas o que ela tem questionado é falar assim, Raquel, é humilhante. Você não consegue fazer coisas simples. Ela não consegue passar marcha no carro. Nossa. Gente, tanto que ela já tá pensando em pegar o carro do pai dela, que é automático para dirigir, porque ela assim, o que incomoda não é tanto a dor. A dor incomoda bastante, mas eu não consigo mais cozinhar, a minha casa está ficando desorganizada, eu não consigo dirigir, porque eu não consigo passar a marcha, porque ela está sentindo bastante dor no ombro. E é mais ou menos isso, porque vai mexendo com o seu emocional. Entra nas questões emocionais. Você começa a se sentir
inútil, né? Meio que vai perdendo a vontade de fazer as coisas, porque você não sabe se vai conseguir. Sim. Aí quando você perde uma função, vai ser gradativo você perder outras. Aí você vai parando, você vai parando, você vai parando de caminhar, você vai parando de dirigir, você vai parando as coisas até você querer ficar só no sofá. E coisa que é bem interessante também, eu era muito leiga, né? Em relação à fisioterapia, mas Eu ainda sou. existem várias vários braços, né, vamos dizer assim, porque eu achava que a fisioterapia era uma coisa só, e não é. Não é? Existe a pélvica, existe a hospitalar que eu fiquei impressionada, que foi o caso da Priscila, né, Priscila Do louvor, né? do Louvor, que já veio aqui também no podcast. Ela fazia fisioterapia para UTI, uma coisa assim, não era? Eu falei, gente, eu nem sabia que isso Foram existia. profissionais muito solicitados na época da pandemia. Isso. E eu não fazia ideia que Não existia tinha alguém profissional suficiente para trabalhar. e foi muito necessário nessa Muito. questão da respiração. É. O fisioterapeuta ele é imprescindível dentro de uma UTI, junto com toda uma equipe multidisciplinar, né? Você estava falando da comunidade, então os profissionais de saúde, eles não trabalham sozinhos, eles precisam de outros profissionais. Não estou falando só das áreas da fisioterapia, mas você precisa entender que a saúde, ela é integral, a pessoa tem que estar bem na corpo, alma, espírito, o social, o emocional. Então, a saúde integral é isso. Você está bem em todas essas áreas. Não pode ter uma coisa e não ter outra. Senão, não junta tudo, né? Não é um todo. Então, tem o psicólogo, o terapeuta ocupacional, várias outras profissões, e tem as áreas da fisioterapia. Esse dia eu estava assistindo TV e aí começou uma propaganda de um absorvente para perda urinária. Aí eu falei, tô ouvindo errado. Aí eu tava lá fazendo alguma coisa, aí eu parei e fiquei olhando para a TV, que eu deixo a TV ligada para sempre. Então eu fico fazendo as coisas. Aí eu falei, não. Aí eu olhei e falei, gente, eles fizeram um absorvente para perda urinária e não pode ser normal uma mulher perder urina. Não pode, não é normal. Você tem que procurar um fisioterapeuta pélvico, que aqui na igreja a gente tem, né, a Letícia, porque não é normal. A gente não pode naturalizar o que não é natural. A mulher não pode perder a urina e achar que é natural. Então, ela tem que tratar. Perdeu, mesmo que seja mínimo, tem que procurar tratamento. E é uma área da fisioterapia. Ai, eu acho que podia fazer um grupo, não pegar esses fisioterapeutas da igreja e fazer umas aulas, umas explicações, porque tem coisas simples que você está apresentando aqui pra gente que não passa pela Se cabeça. for no comecinho, você tratar, resolve. Aí, de repente, a pessoa acha que é normal e vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí já chega, fica muito mais difícil de você fazer o caminho de volta. Ixi, tá andando e mijando por aí, né? Não, e aí entra essa coisa mesmo de você que vai mexendo com o seu emocional. Pensa a situação de alguém que chega num caso desses, né, que não consegue segurar a urina. Ela tem a vida já um pouco limitada, ela não pode ir para sei lá, um Viajar de carro. Que é onde entra a parte social. é, Você começa com um problema, e aí esse problema vai aumentando, aí você para de sair de casa, você para de se relacionar, você para de vir para a igreja, e quando você perceber, isso já tomou. Aí volta para o sofá, você quer ficar ali. Você quer ficar distante porque você não sabe como que você vai fazer. Como que você vai ficar 2 horas fora de casa se você não está conseguindo, né? e tem aquela coisa, a pessoa não pode pegar um ônibus que seja de uma distância maior, porque vai limitando mesmo. Mas é interessante, né, igreja, porque eu acredito que várias pessoas vão se identificar com isso, no sentido de que você quer saber a quem procurar Sim. ajuda, entende? Exatamente. Tipo assim, tá no início do problema e não tinha essa percepção nossa, isso é o fisioterapeuta, porque eu mesmo acreditava que primeiro você tinha que ir no médico. Procura um médico, aí, a partir do atendimento médico, é que você vê o que vai ser feito. Eu não acreditava nisso. Poxa, pode procurar um fisioterapeuta antes, ou para fazer um trabalho de prevenção. Quem monta Quem monta a conduta fisioterapêutica, quem faz tratamento fisioterapêutico,
é o fisioterapeuta. Então, aquela receitinha que vem, fazer isso, 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 não que a gente não leve em consideração. Só que quem monta, a gente leva em consideração exames e tudo mais. Isso já é uma outra questão, excesso de exame de imagem, que atrapalha muito no tratamento, né? A pessoa já de cara, antes de pensar, porque eu tenho isso, isso, e exame de imagem, ele vai achar alguma coisa. Não tem como. Ele vai achar. E aí a pessoa já chega já cheio de bagagem, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa esclarecer, né? Então, a pessoa chega lá e falou, a gente precisa... Eu atendi uma paciente com uma inflamação no tendão, há uns dias atrás, corredora, atleta também Polícia Penal, ativa, perfeita. Foi no médico, o médico falou, não, eu tenho que engessar. E eu tô contando isso porque eu fico abismada, entendeu? Só que, assim, é igual eu tento fazer as pessoas entenderem. A gente tem que aprender a questionar, não é ir contra, Sim. entendeu? Uma pessoa tá te falando uma coisa e você fala, mas por quê? Se eu tô caminhando, não tá nada quebrado. Foi esse o questionamento dela. Não quebrou, porque ela fez exame de imagem. O raio-x estava ok. Se não quebrou, a pessoa tem uma consciência corporal que é atleta há muito tempo. Aí ela, por quê? E vou engessar. Aí tem um questionamento. A gente tem que se questionar sobre remédio, sobre tratamento, sobre qualquer tipo de indicação para a sua vida, para a sua saúde. As pessoas têm que aprender a questionar. Não existe um profissional acima de tudo. Entendeu? Você tem que questionar. E ela questionou, e ela me procurou, e fizemos um tratamento, e está feliz e contente, correndo seus tantos quilômetros por dia. E é isso, me manda mensagem, você é maravilhosa e tudo. Mas não sou eu, é o básico. Tem uma avaliação bem feita, um básico que funciona. Entendi. Até por essa questão de não saber que por ir primeiro no fisioterapeuta, que se tu chega na clínica, a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Cadê o encaminhamento médico? É. Para convênio, infelizmente, não tem como. É só convênio isso? Se for por convênio, trabalhei muitos anos em clínica. Uhum. Se for por convênio, você precisa. Ainda temos isso no Brasil, né? Se for por convênio, o convênio ele exige que você tenha um CRM carimbado no seu pedido para você conseguir fazer fisioterapia, infelizmente. Mas eu não trabalho com convênio, né? Só particular. Porque aí o convênio tem outra questão também, né? Que é a demanda, é meio que não é um atendimento, né? Personalizado. Eu já fiz atendimento com fisioterapeuta por convênio, é um grupo de pessoas, né? Tem que ganhar ali na quantidade. Eu não gosto de criticar porque o convênio, eu já falei, né? Trabalhei muito tempo em clínica. Tem convênio que paga R$ 12 uma sessão de fisioterapia. Então, não tem como você atender assim, entendeu? Você tem que atender de 6 a 8 pessoas em 30 minutos para você conseguir fazer alguma coisa. Você tem que pagar um profissional, você tem, então, uma série de outras coisas administrativas. Só, no particular, você consegue ter. Eu tenho esse privilégio, eu consigo sentar com meu paciente e gastar tempo e ouvir a história e falar: semana passada eu corri tanto, hoje eu corri tanto, estou com dor. Assim a gente testa, trata, testa, trata. E isso é tempo. É tempo, é avaliação, é o tempo depois também prescrevendo exercício, falando o que a pessoa precisa fazer em casa, fazer na academia ou não fazer. Isso tudo gera tempo. Eu tenho o privilégio de atender só particular hoje. E depois disso tudo ainda tem o café. Tem Então, um cafezinho. Tem uma vizinha que aparece na janela. E não às sei. vezes, Para dar pitaco. cuscuz, viu? Qual é a hora do cuscuz? Cuscuz, esse é a gosto do freguês. Fazer lá. E, né, a Sara, ela veio aqui, né, uma vez e ela conversou com a gente também sobre a questão, porque ela é psicóloga, né, conversou sobre a questão da psicologia, e a gente perguntou para elas essa questão assim, digamos que tem uma pessoa doente,
e essa pessoa não crê em nada, ela é ateu, não crê em nada, não tem fé em nada. E tem uma outra pessoa no mesmo quadro clínico, mas que tem fé em Deus. E a Sara levantou para a gente que ela acredita sim, que essa questão da psicologia, de como você se enxerga, e a questão da fé também pode fazer com que essa pessoa tenha uma melhora mais rápida, ou, ou, ou acelere, ou seja pleno, realmente fique curada, em relação a outra que não tenha tanta fé. Você acredita que isso também acontece dentro da fisioterapia? Ou você já viu algum caso assim de alguém, ou uma que desacreditou na cura, outra que investiu, orou, colocou aquilo diante de Deus e acredita que realmente acelerou, teve saúde? Como que você olha isso? A questão da fé dentro da fisioterapia. Eu acho que a questão da fé, ela ajuda tanto o paciente como o profissional, entendeu? Eu sempre vejo como um conjunto, né? Então, quando eu percebo que quando o paciente, ele acredita em alguma coisa, ele acredita, ele tem fé que ele vai conseguir, é, é, ele consegue, entendeu? Ele acredita, e eu tenho essa paciente que eu citei, a gente estava fazendo tratamento, ela tinha tido uma queda, e a gente começou o tratamento. No meio do tratamento, ela caiu de novo. Aí, quando eu cheguei lá, ela estava triste e, claro, né, estava sem esperança. E a gente conversou e eu falei, Dona Penha, a gente tem que acreditar. Aí ela falou, não, filha, eu acredito. Eu falei assim, então levanta e Pra vamos cima. balançar esse esqueleto. E foi, e é dolorido, porque em alguns momentos, muitos momentos, a fisioterapia ela é dolorida, é chata, é cansativo, e a pessoa, se ela não tiver, sabe, não acreditar em algo, não tiver, então ela vai desistir. Então, a gente conversou e eu falei para ela, eu falei, Dona Penha, continua, vamos continuar orando, vamos continuar fazendo exercício, que não adianta só orar se a gente não tiver ação, né? Uhum. Então, vamos levantar e aí colocar a camiseta para suar. E fizemos muito exercício e ela melhorou bastante. E, e ela teve que encerrar o tratamento, que aí são outras questões, né, financeiras que Deus abençoar. Eu em breve terei condições de não parar, porque o meu coração fica partido. Imagino. Quando a pessoa fala que não pode continuar por questões financeiras, eu fico arrasadíssima. Não deveria, mas eu fico pensando e mando mensagem, mas eu acompanho, continuo mandando mensagem, falando, não para de se movimentar, continuo fazendo os exercícios, continua o mais breve possível. Quando eu cheguei lá, estava de cadeira de rodas, não levantava, né? Quando a gente parou, ela já estava de bengala, já bem melhor. E eu falei, o mais breve possível, vamos jogar tudo isso fora, andador, bengala, porque o objetivo é melhorar. Então, a gente tem que é o lance da muleta, né? Sim. Então, a gente tem que melhorar. Eu falei, qualquer coisa que a senhora precisar, pode me ligar. Tiver que falar no telefone, fazer chamada de vídeo. Então, a questão da fé, ela ajuda muito. Já teve também um caso que fosse ao contrário, alguém que simplesmente desacreditou na recuperação e se entregou? Teve. Eu tive um caso recentemente de um senhor que ele desistiu. Desistiu, a esposa queria, a filha queria, e eu mais por questão, né, de fazer as coisas certinhas, né? Eu falei, olha, não, 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 não continua gastando, porque ele não quer. E ele desistiu. Desistiu. Ele falou, não quero. Tinha vindo de um AVC muito forte e o prognóstico era bom, ele voltaria tinha sensibilidade, tinha um pouco de força ainda lá no fundo, a gente já estava. Só que ele não quer. E quando a pessoa não quer, ela não acredita, não tem o profissional do mundo que vai conseguir. Então, e ele desistiu. Ele desistiu. Foi o único caso, mas eu tenho esse caso para contar. Desistiu e agora está de cadeira de rodas. Caramba. Como você se sente vendo assim, doeu ou alguma coisa assim?
Ou só bola pra frente? Eu fico triste, penso na família, né, principalmente, porque tem famílias que não se importam muito com a reabilitação, porque dá trabalho, Uhum. gasta dinheiro, só que eu sempre eu trago um ponto que as pessoas não param muito para pensar, que é a reabilitação é difícil, ela é complicada, você tem que levar, você tem que pagar, você tem que gastar, a pessoa está ali, só que levantar da cama dá mais trabalho. Se a pessoa tiver acamada, se a pessoa não conseguir mais se movimentar, se a pessoa começar a desistir de fato, isso dá trabalho. Isso dá muito mais trabalho do que você incentivar a pessoa a voltar a praticar suas atividades, a ter força, fôlego, né? Então, algumas famílias desistem. Então, quando a pessoa desiste, eu fiquei triste pela família, fiquei triste por ele, mas não tinha muito o que fazer. Quando a família desiste, eu fico mais triste, porque o idoso, ele não tem que ter alguém, Rede de apoio. rede de apoio. Aí, às vezes, são, tipo, 5 filhos. Aí, uma filha tá lá tentando, tentando, tentando. Aí ela fala, né, não consigo. Meus irmãos não me ajudam, e isso me deixa triste, porque quando o idoso parar de se movimentar e for para a cadeira de roda para a cama, eles vão se arrepender, com toda certeza, porque dá muito mais trabalho. Levar para o chuveiro, devolver para a cadeira, às vezes nem volta para a cadeira, e isso dá muito mais trabalho. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Você acredita que todos os casos, assim, todos também é muita coisa, né? Mas você acredita que boa parte dos casos eles podem ser evitados chegar nesse ponto de cadeira de rodas e acamado com a prática da fisioterapia? Tem como evitar? Até quando não tem como evitar, tem como melhorar a qualidade de vida. A fisioterapia, de alguma forma, ela vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. A pessoa não consegue mais levantar da cadeira, mas você movimenta o braço, mas você movimenta a perna, faz a circulação, porque junto com a imobilização, a dor aumenta, porque o nosso corpo é feito para ficar em pé, nosso corpo é feito para se movimentar. Então, as dores vão aumentar, a circulação vai diminuir. Então, até quando não tem jeito, a fisioterapia tem que estar presente. Sim. A gente tem bons exemplos aqui na igreja, né? Eu cresci aqui e sempre vi o pastor Joaquim e a irmã Sebastiana, sabe, ativos. Não me lembro Até hoje, né? até hoje. Eles são grandes exemplos para a gente, assim, porque já são pessoas, né, mais velhas, mais maduras, mas até hoje eles fazem pilates, se eu não me engano. Fazem. Mas desde sempre eles foram pessoas atentas à alimentação, atentas à atividade física. Lembro que uma vez eu era pequena e a irmã Sebastiana conversando com a minha mãe, falou que podia ser o que tivesse na rotina dela, por mais cheio, por mais cansativo, dava 5 horas, ela largava tudo e ia fazer a caminhada dela junto com o pastor Joaquim. E eles caminhavam juntos, né? E ainda tem essa questão, assim, que você tem a prática, caminha ali, você caminha com um amigo, com o marido, com o irmão, você pratica, faz atividade física, agita o corpo, bota o corpo em movimento e conversa, que cuida do emocional. Esse é o que a gente chama de prevenção, né? Prevenção, essa é uma prevenção. E eles, eu acho que são excelentes Vão exemplos. demorar para ter problemas físicos. E para quem não conhece, o pastor Joaquim e a pastora Sebastiana já são idosos. Tem mais de 80 anos? Eu não sei. Cara, eu não sei. Tá nessa casa aí, de 70 para 80 anos. E são tão bem, né? Não, Firmes. dando Esses dias gente. eu ouvi ele pregar que é raro, né? Com a camiseta de manga curta. E aí ele levantou assim, ó, e eu observo tudo, né? Fisioterapeuta. Aí eu tô lá procurando contração muscular. Aí ele levantou assim, eu falei, tá, poxa, o músculo do pastor Joaquim, e tá lá, viu? Sabe o que eu reparei? Você falando agora, eu reparei, é porque é uma dificuldade da minha mãe, né? Eu tô expondo minha mãe hoje. Minha mãe já tá com dificuldade de subir escadas. O pastor Joaquim sobe tranquilamente, tranquilamente. Ele subindo ali no púlpito, descendo, eu falei, gente, Aqui na realmente. frente também. É, é um exemplo pra gente. Quem dera eu tivesse igual a irmã. Que a gente tem que Pode seguir. começar hoje, fala pra ela, né? É, Pode Nunca começar tá tarde. hoje, nunca tá tarde. mas, Pode. ó, eu me matriculei na academia essa semana. Isso. Eu me Raquel, matriculei há Eu 5 fui uma anos. vez.
Não, eu estou pagando há 5 anos. Ele só tira foto na Tem cadeirinha. cadeira. É, Não vai falo lá, não também. Pode me Cadeirinha da defender, ponte, Negra. Me não. defenda. cadeira. Ô, Negra. Eu criticar a cadeira. Por quê, Negra? Não, Não, não não, vou entrar não. nesse Dizer assunto. isso, por favor, porque Eu eu posso, eu amo minha posso, cadeira. eu posso não querer falar mal. Por Mas a favor. cadeira é uma Eu quero que você fale delicinha. mal também. Aquilo ali fica cutucando. Vamos pular. Vamos mudar de assunto, que eu não Vamos. quero criticar nada. Negrid, e faz o seu merchan aí. Que tipo de atendimento você faz? Que você também, além de fisioterapia, fazer esse cuidado, né? Porque, tipo, tem a questão de ser específico. A Letícia, também é uma excelente fisioterapeuta aqui da igreja, ela vai muito para essa questão da pélvica e do Obstetrícia. obstetrícia. Ela Isso, faz todo aquele trabalho de parto e tal, isso. acompanha. E é lindo, eu acho Acompanha, lindo. eu acompanho ela nas redes sociais. Ela faz fisioterapia pélvica e acompanha durante todo o parto, né? Porque a gente pensa, eu vou fazer um merchan da Letícia aqui. Nossa. E porque a gente pensa que você só vai precisar do fisioterapeuta depois. Só que as mulheres que ela procura um fisioterapeuta no início da gestação e ela vai com um fisioterapeuta até depois, é outra vida. O parto é melhor, a recuperação é melhor, toda a recuperação pélvica, tudo, fortalecimento, diástase, tudo. Não é minha área, mas eu sei que a fisioterapia é maravilhosa. Vocês percebem que ela ama um pouquinho a fisioterapia, né? E as meninas que fizeram esse acompanhamento com a Letícia aqui conseguiram. Acho que só teve uma que não conseguiu o parto natural, né? E todas elas super indicam, elogiam. E eu acho que é algo bom. Vale a pena. A gente procura a Letícia. Você que vai ter um neném, tá grávida, procura a Letícia, ela é excelente. Quando for sua vez, Letícia, olha, lembra de mim. E você, que tipo de atendimento você faz, né, Gretchen? Eu atendo no meu consultório, né, que fica no Parque Way. Eu atendo fisioterapia geral, ortopédica, eu atendo idosos, né, eu faço atendimento domiciliar, alguns períodos na semana, não são todos, e alguns no consultório. Atendo quiropraxia, acupuntura, e hoje o meu âmbito de atuação é principalmente coluna, mas não fico só, né, nisso. Então, eu atendo outras patologias, outras disfunções. Então, é só chegar lá que a gente faz uma boa avaliação e, e o tratamento vai ser com certeza um tratamento o mais eficaz possível. Esse nosso da quiropraxia aí, morro de medo desse negócio aí. De quebrar meu pescoço na frente. A quiropraxia ela tem a quiropraxia me ajudou muito. Eu sou fisioterapeuta, Sim. então as pessoas gostam de procurar técnica. Bom, pronto, chegou um ponto que eu gosto de falar. Opa, então bora lá. As pessoas gostam de ir no consultório e procurar técnica. E eu queria que as pessoas entendessem que você tem que procurar o profissional, porque técnica não melhora ninguém. Uhum. Entendeu? Eu sou fisioterapeuta, né? Eu tenho pós-graduação em quiropraxia, acupuntura, só que você procura o profissional, entendeu? Se a pessoa chega e fala assim, você faz tal coisa, eu faço, entendeu? A pessoa pode chegar lá por isso. Por exemplo, a quiropraxia está muito famosa, TikTok e tudo. Só que o que tem na internet e o que tem no consultório é totalmente diferente. Então, a quiropraxia me ajudou muito nas questões de toque, de manipulação, da assertividade da avaliação, de movimento, né? De tudo isso. Só que eu não faço só isso. Então, é uma coisa completa. Então, não posso dizer se a pessoa falar assim, você faz quiropraxia? Faço. Mas a pessoa pode chegar lá e ela não precisa de quiropraxia. Então, a manipulação, que é o que as pessoas veem na internet, que é o barulhinho, então, manipular pescoço, por exemplo, eu quase não faço. Então, se a pessoa for no meu consultório esperando o crack da cervical, ela vai sair um pouco frustrada, mas ela vai sair sem dor, Entendi. que é o mais importante, entendeu? Então, os adolescentes vão lá. Meu filho falou que tá com super dor de coluna. Você faz 3 movimentos de avaliação, não tem nada, mas ele quer porque ele viu no TikTok. E tudo bem.
Pode ir. Pode ir. Agora eu entendi porque o Samadhi foi lá ver o pescoço do Samadhi. Não, o Samadhi estava ruim. Ah, E é isso. Então, as pessoas têm que procurar o profissional e não procurar a técnica. Você tem que procurar um profissional da dor, tem que procurar um profissional que faça uma boa avaliação, um profissional que entenda sobre o tipo de dor crônica, dor aguda, se a dor é de radiculopatia, que é a dor que vem realmente da coluna, se é uma dor especificamente muscular, se é ciático, se não é. Então, para tratar, a gente tem que saber o tipo de dor. Então, em vez de chegar lá perguntando, faz ventosa, você tem pistolinha, você tem. Você fala assim, ó, eu vim e é isso. E aí o resto deixa deixa comigo. eu... E, né, Ingrid, voltando também nessa questão da clínica, né? Porque acaba que assim, no meu ver, o fisioterapeuta tem uns que se queimaram um pouquinho, porque tem aquela coisa. Aí a pessoa tá com uma dor aqui e vai e procura uma clínica. Chega lá, já é vendido um pacote. Não é vendido assim, tipo, ó, sei lá, você tá com realmente uma questão aí na lombar. Vamos fazer aqui uma sessão. Não. Já quer vender o pacote, vai fazer 10 sessões. E eu sei que você não trabalha dessa forma. Deveria? Sim. Você não trabalha assim porque tem a questão de ser cristã ou. Eu tenho um compromisso de verdade. A gente tem curso na fisioterapia para ganhar dinheiro, entendeu? Só que é muito complicado para mim, porque quando você trabalha com dor, a pessoa que ela chega com dor no consultório, ela tá desesperada, entendeu? A pessoa não consegue descer do carro de dor. Às vezes eu vou sair de casa e eu atendo muita emergência de coluna, muito. Porque as pessoas, elas não procuram no início da dor, né? É isso Não, que eu ia Dói um falar. dia, elas principalmente os esperam. homens. É Isso. só quando já não deu mesmo. Já tá travado. Travou a coluna. Porque Travou. fica ali esperando pra passar, toma medicação em casa e acredita que vai Exatamente. Botar gelo. passar. Gelo melhor? Não, não, Gelo. não. Gelo, ponto. Você só coloca gelo no seu corpo se você tiver levado uma pancada nas primeiras 48 horas. Tirando isso, esquece gelo. Para de tacar gelo em tudo. Levou uma pancada no futebol, tropeçou, bateu, na quina do. Pensa comigo, bateu, entendeu? Você levou uma pancada. Aí é gelo. Tirando e para de colocar gelo nas coisas. É só na pancada. Já falei isso pra Raquel, ela não me escuta. Ah, Escuta lá, Raquel. eu. Então, voltando, quando a pessoa chega com dor, o que você falar para essa pessoa, ela vai acreditar, entendeu? Então, a gente teve um exemplo da amiga da Raquel, eu fui lá no consultório, fui sincera com ela, e eu tenho isso. Então, eu falo para a pessoa, você precisa voltar tantas vezes. Você precisa voltar, ou você não precisa. Falo muito isso, mas eu deveria falar assim, não, faz 10 sessões, porque senão você. As pessoas falam, se você não fizer, você vai ficar na cadeira de rodas, são coisas grotescas, né? E eu tenho um compromisso de falar a verdade. Então, se a pessoa chegar lá e eu fizer o atendimento e eu sei, foi só muscular, e eu sei que a pessoa vai melhorar, fala, olha, volta quando você precisar, mas você não vai precisar. Aí mais pra frente, e se alguém precisar, você indica, que é o que eu faço, né? Agora, aterrorizar pessoas, eu atendo pessoas que chegam no consultório aterrorizadas, entendeu? Eu atendi uma mulher semana retrasada que ela estava torta e ela estava com dor. E eu fui fazendo a avaliação, conversando, e ela falou que o rapaz da academia falou que ela tinha escoliose. Só que eu fiz a avaliação e ela não tinha nada. Ela só tinha o medo da escoliose. Então, eu fiz um atendimento geral, tirei uma foto, falei, olha, sua coluna tá ótima. Depois a menina foi para casa, falei com ela no dia seguinte, ela, olha, é como se eu nunca tivesse tido nada. Então, eu poderia ter falado, olha, isso aí tá sério, menina. Você tem que fazer
Porque 20 sessões agora pra gente qualquer colocar sua pessoa, coluna no lugar. qualquer pessoa vai fazer, não tem jeito, a pessoa tá preocupada, não imagina, não vou conseguir andar. Só que eu tenho um compromisso de falar a verdade, então se a pessoa precisar, se eu falar que precisa, precisa. Se eu não falar, porque não precisa mesmo. Infelizmente eu trabalho assim. Brincadeira. Felizmente. Feliz. Graças a Deus eu trabalho assim. Graças a Deus me converti. Outro dia eu zoei ela, falei, por isso tá pobre, Mas tô no caminho, tô no Você tem que caminho. aguentar a Raquel do lado, né? por isso tá lá. Ó, gente, Senão eu moraria num condomínio fechado só eu. Isso. pra quem não sabe, essa menina, além de ser líder de GV, tem tantos talentos, ela tem o privilégio de ser minha vizinha, do ladinho da minha casa. Não, tem sido uma grande amiga, assim, me ajuda demais. Ela faz café pra mim, que eu não faço café em casa. Olha aí. Eu acho que eu vou bater lá essa semana ainda. Ela corta mamão pra mim. Ó. De todos os meus ministérios, esse é o maior. E o mais desafiador. Ai, ai, parece. Né, Grid? E você acredita que essa questão, assim, você sempre foi assim, essa questão de ser honesta? Ou você acha que isso foi algo que te incomodou mais? Ou foi um compromisso que você fez com Deus após a sua conversão? Não, o meu objetivo era ganhar dinheiro antes. Sim. Então você vendeu de 10 Então, sessões. provavelmente eu seria essa pessoa, se não fosse Jesus na minha vida, provavelmente eu seria essa pessoa de vender as 30 sessões, senão a pessoa vai parar na cadeira de roda. Com toda certeza. Aquele rapaz lá, que falou pro seu amigo. Que a gente teve. 30 sessões, porque senão e aterroriza, e a pessoa volta para casa e não consegue dormir. Sim. Se não fosse Jesus na minha vida, eu seria essa profissional, com toda certeza. Porque trabalhar com coluna é uma coisa desafiador. Sim. E tem essa questão mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, acredito que assim como eu, é ego num, se você realmente chega alguém e fala, você precisa de tantas sessões, você precisa. A pessoa vai porque não entende. E a dor, ela é paralisante, né? Só um exemplo. A hérnia de disco, ela tem a probabilidade de ser totalmente reabsorvida de 1 a 2 anos. Então, você pode ter uma hérnia de disco hoje e daqui a 6 meses ela sumir completamente. Se você tiver com uma dor aguda hoje e aquela dor insuportável, você fizer, digamos que você não fez nada, você não me procurou, você não foi em lugar nenhum, você sofreu. Pode ser, pode ser que essa dor passe em até 4 semanas, sem você fazer absolutamente nada. Então, tem todas essas questões, entendeu? Então, o tratamento conservador para a hérnia de disco, ele é imprescindível antes de qualquer cirurgia. Então, a pessoa tem que entender e a pessoa tem que saber que a hérnia ela pode sumir até 1 ano. Por isso que o tratamento conservador, ele é primordial antes da pessoa pensar em fazer uma cirurgia. Uma vez eu recebi diagnóstico, eu já recebi tudo, é porque eu sou um pouquinho mais velha que os meninos, que o Miller, né? Então já tive Obrigado. tudo. Você novinho. Dá pra ver que eu sou novinho, né? Que... E aí uma vez recebi o diagnóstico de hérnia de disco, e a primeira coisa que eu escutei do médico foi que eu tinha, na época eu corria muito, gostava muito de correr. E o médico falou que eu tinha que parar de correr. E eu parei. Parei Mas a mesmo. pessoa para. Parei e eu fiquei muito assustada, porque ele falou: você, a partir de agora não é nem natação, você só vai poder fazer hidroginástica. E foi a época que eu estava assim, no meu melhor condicionamento físico, eu ia para academia todos os dias, participava de um grupo de corrida que, além de ser assim, algo que era uma atividade física, era muito legal aquele grupo. A gente fazia festa, fazia amigo oculto no final do ano, montava grupos para correr na Flona, para correr no Jardim Botânico, era muito divertido. E eu parei totalmente, Você assim, está eu fiquei muito entendendo? mal na época. Você está entendendo como um diagnóstico pode mudar a vida da pessoa? Sim. Porque ele poderia ter falado, ó, você tem uma hérnia. E esclarecer, ó, você tem uma hérnia. Primeiro, essa hérnia pode não ser a causa da sua dor. Eu provavelmente tenho, mas eu não vou mexer com isso. Todas as pessoas que você for fazer, é, 85% das pessoas, se você fizer um exame de imagem hoje, principalmente as pessoas acima de 30 anos, elas vão ter alguma degeneração discal. É a mesma coisa de ruga, é a mesma coisa de cabelo branco, é a mesma coisa. O nosso corpo envelhece. Então, você vai encontrar uma degeneração discal
hérnia de disco, o que vocês quiserem chamar, bico de papagaio, qualquer coisa. Isso não significa que você sinta dor. E mais importante que isso, esse exame de imagem que detectou essa degeneração discal pode não ser o motivo da sua dor. Por isso que é tão importante você avaliar, porque quando você vê a hérnia, você já pensa, doeu qualquer coisa, você fala, é a hérnia. E pode não ser, por isso que o tratamento é tão importante, porque você vai tratar exatamente, você vai fazer testes, você vai fazer, e você vai ter, o fisioterapeuta vai saber o que fazer. Vai saber se a dor é da hérnia e vai saber se a dor não é. Tá aí o meu erro. E aí eu lembro que na época eu fazia musculação, corria e parei. Parei com todas as atividades. Só que a dor não, a dor continuou. E assim, eu lembro que ficou por um ano eu parada, eu sentindo muita dor. E teve um mês que eu simplesmente paralisei. Foi o pior mês, assim. E aí depois eu escutei de um outro médico, na verdade, um dos colegas desse grupo de corrida falou que ele também já tinha tido a hernia de disco, mas pelo contrário, ele passou por um outro profissional que falou, não, você tem que fazer musculação. Aí eu me matriculei na academia. E foi quando a dor diminuiu. Foi quando Ainda a bem dor... que esses profissionais ainda existem, É. porque todas as pessoas que chegam para mim no consultório, a primeira coisa que eu falo, o que que você está fazendo de atividade física? Né? E a pessoa fala, não, depois que eu senti dor, eu parei. Eu falei, então vamos voltar, vamos voltar. Esses dias eu atendi uma menina da igreja, também do exército, a Miriam, e ela tinha torcido o tornozelo, foi no médico, e aí, não, para, que ela estava correndo, musculação, Ela é bem ativa, lindo, né? é. Aí ela falou, vou na nega. E ela chegou lá no consultório, falei, Miriam, é assim, você vai, eu vou te atender hoje, e você vai voltar, mas essa semana você vai fazer. Aí, ó, escrevi. Assim na academia, a corrida você vai parar hoje, amanhã e depois. Você vai fazer assim, desenhei. E passou, acho que umas 2 semanas, ela fez até uma publicação, porque o terrorismo, ele atrapalha muito a recuperação da pessoa, né? Se alguém tivesse falado assim, como que você torceu o tornozelo? Agora para com tudo, para a corrida, para ela voltar ia ser muito mais difícil do que se ela só diminuísse o volume de treino, diminuir, fazer o exercício certinho, vai para musculação, movimenta o pé, compra um elásticozinho, vai fazendo, aí você corre, ó, só devagarinho, tudo. Depois ela me mandou mensagem falando, Neg, incrível, incrível, melhorei. E se ela tivesse parado, entendeu? E aí você explica direitinho, por isso que é tão importante, é o que eu chamo da educação da dor, você explicar para a pessoa o porquê e como que ela tem que agir depois do que aconteceu, sem dramatizar, sem entrar, sem falar, "Ai, agora você vai ter que vir aqui 35 vezes, senão você não vai conseguir andar", essas coisas. Ou pior, fica em casa, toma uma dipirona e bota o pé pra cima com gelo. Pronto. Repouso não trata dor de ninguém. Ainda coloca o gelo, né, Miller? O gelo. Que a Raquel No Bota caso dela, parar. no caso dela, que foi torção, gelo. 48 horas de gelo. Isso. Então, Raquel, o gelo. minha questão não era o gelo, é a maquininha de choque e a lâmpada vermelha que gera Maquininha de calor. choque é sensacional. Gente, Tem lá a aquilo é maquininha uma de choque? delícia. Ó, aqui eu procurando técnica. Tem maquininha de choque? Tem. Eu quero. Comprei uma. Nessa época que Tem um tive choquinho? um Não tem, choquinho. senhora. Aquilo é uma delícia. Eu comprei uma maquininha aqui da Choque, né, nessa época que eu tinha muita dor Na lombar. China. Foi. Aí eu coloco Vai morrer aquelas, eu eletrocutado, colo sabe aqui em por quê? qualquer lugar. Chocão aquilo, sabia? Dá um É chocão. ótimo pro sistema nervoso. Continua. E o pior é que tinha época que onde doía eu botava choquinho. Depois eu parei mais um pouco com o choquinho, mas a lâmpada vermelha eu ainda tenho, porque alivia a dor, né? E hoje eu entendi. Fisioterapeuta olhando pra tu. Não, e a gente já tá aqui 1 hora falando, né? Não, Isso. De mas pseudociência. eu vou vender vou vender não, né? Vou Não, deixar, né? quem Joga achou que você vai fora. jogar fora? Foi Você R$ 30 no máximo. foi. Não era da chave, Não, só pra você ter uma ideia. Uma máquina custa quase 4.000. A outra custa 30. 3,50. Qual que é melhor? Como é que vai ser mais fácil de manipular, de operar? Você bota em qualquer lugar aqui, ó. E eu ligava mesmo. Mas tem choquinho, tem pistolinha, tem ventosa, mas se você me pergunta, Negri, o que que você usa? A mão. Minha principal ferramenta de trabalho. Essa coisa de ter um monte de técnica também que não serve pra nada, eu lembrei de um.
Você publicou um dia desses um vídeo acho que era a Gisele e a Giovana, fazendo um negocinho lá do pé. Você chegou a Não, publicar? publiquei não, fiz o vídeo só. As meninas, a Gisele que tá fazendo fisioterapia, né? Começou, parabéns, Gisele. E tá lá na UNB, ela tá toda feliz. E a Giovana, ela se interessa muito, né? E aí elas estavam lá brincando com No os consultório. equipamentos da Negrid. E tem um esqueminha do pé, né? Que o pessoal ganha dinheiro na internet. Tem vídeo na internet com essa questão da perna curta. Eu ainda vou fazer esse vídeo, é, mas porque eu fico, me tira a paz essas É. coisas. É. E aí a pessoa vira o pé da pessoa, aí vira o pé, e aí esse pé tá aqui, esse pé tá aqui. Hum. Aí a pessoa vai, faz alguma coisa aqui, aí você faz de novo o pé, aí a pessoa, "Ah, meu Deus, arrumou. Arrumou. Primeiro, todo mundo tem uma perna curta. É fisiológico, Todo mundo. entendeu? Entendeu? A maioria das pessoas. Só que isso não influencia em nada. Você mede a sua vida pela dor, entendeu? Algumas pessoas chegam, se eu for avaliar uma pessoa, a pessoa tem 45 anos. Aí falou assim: não, eu fui no médico, o médico falou que eu tenho escoliose. Falei, minha amiga, você tem 45 anos, você viveu até aqui. Você sente dor? Não. Mas o médico, falei, vai em paz. Você Continua, e sua Foi. escoliose. vai em paz. Porque se você viveu até aqui sem dor e você já tinha escoliose, você vai mexer com isso para quê? Pois é. Fica em paz, vai viver, vai fazer sua musculação, eu vivo falando de musculação, né? Vai fazer seu exercício, vai viver. Não vou ficar, não, você tem escoliose agora, acabou. 45 anos, não adianta nada. Você viveu até aqui, não tem dor, continua. Vai, O entendeu? corpo se Seguir sua adaptou, vida. né? Se tem mesmo, só adaptou. Não faz diferença, depende de muita curvatura, da idade, são outras questões, entendeu? Então, essa questão da perna curta, isso bomba na internet, é absurdo. Tem vídeo com 1 milhão de visualizações. Aí a pessoa faz assim, aí fala: ah, você estava torto e agora eu te arrumei. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, eu fiz o vídeo assim, eu deitei, nem publiquei né? Depois eu falei, não vou mexer com isso, não deixa, né? Aí eu falei, eu deitei. Falei, Giovana, eu deitei. Aí ela vai e faz. Eu também tenho perna curta. Assim. Detalhe, a Giovana está no ensino médio. Tem Giovana, 16 anos, nunca fez uma aula de Menor fisioterapia. aprendiz. aí ela fez. Aí eu falei, agora continua filmando para não parecer que foram duas coisas. Dá 3 batidinhas na minha cabeça. É ridículo, é ridículo. Isso não muda a sua vida em nada, é ridículo. Né? Foi forte essa palavra, né? É, Feio, é feio, antiprofissional. é bobo. E aí eu falei, dá 3 batidinhas na minha cabeça. Sério, assim, ó, pá, pá, pá. E volta. Continua filmando. Acabou. Foi curada. Qualquer pessoa faz isso. E isso, se você der 5 passos até a porta, volta tudo normal. Isso não faz diferença nenhuma na sua dor, na sua vida. Não faz a menor diferença. Mas isso vende na internet. E as pessoas pagam pelo tratamento. Acho que eu vou Entendeu? É. fazer isso aí, então. A Giovana faz. Se vocês quiserem que eu faça para vocês. Senta aqui, Eu te vamos, ensino. deita aqui na É. mesa, a gente vai fazer ao vivo para você. Eu te ensino, se quiser. Ensino. Fazer um mutirão. Chama-se um milagre do nada. Entendeu? Se você é assim, ó. E voltar, arrumou. Entendeu? Aí você vai lá, dá mais 3 batidas, vai de novo, desarrumou. É. E fica nessa, arruma, desarruma, arruma, desarruma. E as pessoas vendem isso como técnica de. Revolucionária. Você tinha um problema e eu vou resolver, né? E só arruma o pé da pessoa. Exatamente. E aí, só pegando também lá que tu falou no início da dor emocional, né? A gente podia falar disso um pouquinho e pegando esse gancho é isso, porque tipo, se a pessoa acredita que tem uma dor, ela tem, né? E se ela acredita que esse negócio funciona, ela Funciona. vai funcionar. O placebo, ele tem resultado, né? Sim. O placebo, ele tem resultado. Se você der um remédio para a pessoa, fala assim, tá aqui seu remédio de dormir. Pode ser que a pessoa durma, entendeu? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguma coisa. Melatonina. As pessoas
Uma caixinha de melatonina é caríssimo. Vocês já viram na farmácia? É um Não. remédio que dito para dormir, natural e ppp. Graças a Deus nunca precisei. É caro. A pessoa toma o remédio e diz que a melatonina ajuda a dormir. Os estudos dizem que a pessoa dorme a mais, não sei se é 2 minutos Mentira. ou 15 minutos, é assim, Caramba. mísero, Aham. entendeu? Sim. Mas a pessoa paga R$ 200 no vidro, Porque ela passa a dormir melhor porque ela passa a dormir melhor, ou ela acredita? só que o estudo diz outra coisa. Você não faz quase nenhuma diferença no sono geral, entendeu? Uhum. Então, só que assim, se a gente for falar, de tem milhares de outras coisas. Isso é uma coisa, se você disser, dentro da fisioterapia, tem várias coisas que as pessoas fazem, falam assim, eu vou, a própria manipulação, né? Você tem uma dor, você vai, se você manipular, que é o que vende na internet, que é o barulho mesmo, tá. Se você manipular, você tem um resultado. Se você mobilizar, que a manipulação é um movimento curto e rápido, faz, né? E se você mobilizar, que é a diferença é essa, Tive. que é você só devagarinho fazer movimentos bem leves e contínuos. O resultado é o mesmo. Por isso, hoje eu prefiro mobilizar do que manipular, principalmente cervical, porque o resultado é o mesmo, comprovado. Uhum. Entendeu? Só que as pessoas acreditam, umas têm medo, igual você, que eu acho Tenho bom, medo. né? Que a pessoa tá com o seu pescoço na mão. Se você não tiver medo, você tá morto por dentro, né? Ainda mais essa galera que viu aqueles filmes, né? Que os caras nem fazem. Morre. Esse é meu medo, assistir esses filmes. Então, a mobilização, ela tem o mesmo efeito da manipulação para todas as partes do seu corpo. Você pode mobilizar ao invés de manipular, entendeu? Só que algumas pessoas querem ouvir o barulho. Querem ouvir o barulho. Só que na internet tem microfone, Ainda tem isso. amplificador, tira o barulho externo, então. Às vezes nem teve barulho. Aí você faz lá no consultório e vai. Aí a pessoa. Só Hã? isso. Só isso. Eu achei que era outra coisa. Mas o importante é o resultado. Certo, feliz, sem dor. Exatamente. E o Eu não tenho dor de coluna. Não é falar assim, as pessoas falarem, mas é porque você é fisioterapeuta. Não, eu me exercito, faço musculação até 5 vezes por semana. Se for final de semana, é bônus. E eu provavelmente, se eu for fazer uma ressonância magnética, vai sair alguma coisa, tenho certeza. Mas eu não quero saber, porque eu não sinto dor. Consegue se autoavaliar? Não. Eu consigo saber alguma coisa, assim, tipo, Uhum. dor, algum músculo está encurtado, eu consigo, se eu tiver, eu tenho uma dor que já melhorou quase 100%, que eu mesmo tratei, que foi uma epicondilite lateral aqui, e eu mesmo tratei na musculação, e agora eu tô, tipo, 95%, mas já sofri. Mas eu tenho trabalhado na prevenção com o meu corpo, né, que eu destruí por tantos anos. Isso aí. E aí, Rachel? Já caminhando para o fim mesmo, eu queria saber, né, de alguma história assim que tenha te emocionado mesmo, que tenha gerado algum tipo de reflexão, algo de superação. Se você já teve algum paciente assim que foi realmente algo que te marcou. Tenho, tem o seu Milton. Obrigado. Não, o seu Milton, gente boa. Ah, Não que Seu, faz tratamento com gelo. isso. seu Milton, eu comecei a atender ele, foi uma indicação, e, e eu fui lá fazer avaliação, né, na casa dele, tinha voltado de uma cirurgia de coração, e no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei assustada, porque eu também me surpreendo com a evolução dos pacientes, porque algumas você olha, você fala, é um pouco de falta de fé mesmo. Eu olhei e falei, nossa, fiquei O que que eu vou fazer aqui? na cama, sim, não mexia nada. E o que ele tinha?
ele estava triste e estava sofrendo, né? Fez uma cirurgia, coração, uma cirurgia muito séria no coração e teve uma recaída, ficou. Depois da cirurgia, ele teve um outro problema decorrente da cirurgia e ele ficou mais, eu acho que 60 dias na UTI e ficou internado. Quando ele saiu do hospital, ele estava muito ruim de ter ficado tanto tempo parado, então ele não conseguia andar, ele não ia ao banheiro e tudo, e ele também, ele tinha desistido. Então ele estava mal-humorado, ele estava, não falava, ele falou, nos primeiras, a gente fez dezenas de sessões e ele não conversava comigo nas primeiras sessões. E eu tenho vídeos nas últimas sessões. E a gente começou, dia após dia, falando, hoje nós vamos levantar, e ele não conseguiu. Eu falei, consegue, consegue, bota o pé no chão, e é assim, é passinho de formiguinha. Vamos botar o pé no chão hoje, aí amanhã bota a força no pé, aí amanhã você sai do quarto, e depois de amanhã você vai até a sala, e a fisioterapia é isso, e é cansativo, e a pessoa sente raiva de você, porque na hora que você chega, você fala, nossa, minha dor vai começar. N- Quando a pessoa vê o fisioterapeuta nessa condição, ele fala assim, é o momento do sofrimento. Porque dói, né? Porque dói, porque é cansativo, porque tem um monte de motivos, né? E aí você via, conforme o tempo foi passando, você vê o brilho dele voltando. Eu acho que é algo que deve ser muito difícil também para uma situação, né, de uma pessoa nessa situação, é porque é o medo de, e se não der certo? Porque a pessoa tá ali deitada, ela tá deitada. Ela meio que abre mão dela mesmo. E aí vem um fisioterapeuta, e se ela não conseguir? E se tudo aquilo for em vão? Eu acho que entra muito essa coisa mesmo, que mexe com o emocional da pessoa, né? Eu E, vou t- tentar e não vai dar certo, eu vou cair, as pessoas vão rir de mim. e tem a questão também da família, né? A esposa dele tava lá. E ela que ia, e, ó, tal coisa, ó, não fez tal coisa, não sei o quê, ele sai daqui, e começava a brigar, não sei o quê, para de encher o saco e tal. No final, e aí a gente foi indo, eu fui com toda a paciência, não me importo se, se, se o paciente nessa condição, se o paciente às vezes for ríspido, você não pode trazer para o coração, porque é aquela questão do amor. É o momento, se você entende o momento, você aceita. Entendeu? E aí ele falou: não, hoje não, ó, doeu tua coisa, eu tô isso e esse, não, desculpa, pede desculpa. E continua, e continua. Os últimos vídeos, ele começou a ir exercício, e começava e fazia e tal. Não sei. No último vídeo, e eu fiz vídeo desde o início até o final. Quando a pessoa tá sofrendo muito, eu não gosto muito de filmar. Então, da metade para o final, eu comecei a filmar ele fazendo exercício, reclamando e tal. No final, eu não conseguia falar. Que ele já estava falando que não sei o que da pescaria, que pescou não sei o que de não sei quantos metros, e nananã, e a esposa dele falando, não sei o que. Nas últimas, na sessão de despedida, que foi quando encerrou, que ele já estava excelente, eles dançaram na sala, porque qual que era eu conversei com ele, eu falei, seu Milton, o que que você fazia? Ele falou, eu tocava samba na Aruque, com os meus amigos. Ele é do grupo de samba da Aruque. Eu falei, eu vou no dia que você for tocar na Aruque, que você tiver bom, eu vou estar lá. E esperança. E fé. E Sim. começamos. E ele falou, e eu quero, como é que ele falava? Eu quero chamar a minha nega para dançar, que é a esposa dele. No último dia da sessão, eu filmei os dois dançando, Uau. dançando sem dificuldade. E ele não conseguia levantar. Dançando, e passou alguns meses, eu recebi o convite do aniversário dele na Aruque. Cheio de amigos, tocando um sambão lá e tal, e feliz e sorrindo. E isso é a realização do profissional, a minha, né? Realização, feliz, feliz, feliz. Troco mensagem com eles até hoje. E são meus amigos. E eu tô feliz demais que ele tá bem. Eu acho que em situações assim você vê que não é só uma profissão, né? É um propósito. Porque você tem sido ali também, você é profissional, é o seu ganha-pão, mas também tem sido mão de Deus ali, né? Tem estendido servido, tem dado esperança, afeto, cuidado. E tanto para ele foi
um milagre, como você vivenciar isso, porque a gente também não pode deixar de fora. Deus permitiu que você observasse ali um milagre acontecer, porque Isso. existe o milagre que vai ser instantâneo e existe os milagres que eles vêm em processo. Porque uma pessoa que faz uma cirurgia de coração completamente acamada, como você falou, no primeiro dia você chegou, nem você tinha, né, duvidou, Eu fiquei teve. assustada. E tem o seu Abel também, que é o senhor que tem Parkinson. Ele teve dengue e ficou 40 dias internado. Quando ele voltou, ele não conseguia mais andar. E é a mesma situação. Eu perguntei, seu Abel, o que que você quer? Ele, eu quero ir no mercado. O mercado fica no final da rua. E a gente começou, e aí botei de pé, começamos a andar. E aí tem um agravante que é o Parkinson, né? Então a gente tinha horas específicas para estar lá, porque o Parkinson em algum momento do dia ele, né, dá aquela paralisada e, e a gente eu tinha uma hora específica para estar lá e a gente começou exercício, exercício, exercício. Aí um dia eu falei, e aí, Selber, vamos lá na rua? Aí ele ficou assim. Aí eu fui só até tipo 2 casas e voltamos. Aí exercício, exercício, exercício. Aí um dia fomos até a praça e voltamos. Eu tá cansado e ele, não, morto de cansado. Ele não tô cansado. E aí, exercício, exercício, fazer exercício de equilíbrio, e brincava, e café, e lanche, quer pão de queijo? Quero. Então, tem dia que eu tomo uns 4 cafés, só de manhã. Aí, quando a gente chegou um dia que eu pensei que ele estava preparado mesmo, não precisava mais segurar na mão, já estava meio forte. Eu falei, e aí, vamos comprar pão de queijo? E ele encheu assim e falou: vamos. Botou 50 no bolso, Ó, um chapelinho e falou: bora. E aí eu fui e ele subiu calçada, desceu calçada, entramos no mercado. E ele, por quê? Porque é a vida dele, porque ele sempre fez isso e ele não estava mais fazendo. Eu falei: quanto tempo tem seu Abel? Que você ainda falou meses. E eu falei: pois então agora coloque na sua agenda comprar o pão de queijo. Comprou um pão de queijo, tirou o 50, pagou, voltou e ó, ainda chegou e falou assim: eita, fui passear com uma moça bonita. Não? Você não quer muita coisa, né? Ele só quer ser ativo, não ficar ali dependente, né? Exatamente. Isso é o meu propósito de vida. amém. Não dá para separar. A negre de profissional, a negre de espiritual, Não né? dá para separar. O meu propósito de vida é isso, ajudar as pessoas, ver a melhora, ver a cor da pele voltando, a vida, sabe? A felicidade, a alegria. Quando abrir a porta, entendeu? Já tá lá meu cafezinho. Oi, fica a dica. Você acredita, então, que você tá realizada, né, nessa profissão? Acredita que Deus te direcionou bem? Eu acredito que eu estou no lugar onde eu deveria. Eu nasci para estar. Amém. Legal. Muito bom ver isso, né? E ver o seu carinho, a sua dedicação, né, com os seus pacientes Amém. e com a obra também, né? Porque você ajuda aqui na igreja, tem seus ministérios. Tenho certeza que Deus vai continuar, né, te levando a lugares maiores, que o seu coração está disponível para ele, né? Que assim continue, que ele te abençoe sempre. E estamos Amém. aí, né, para escutar essa história, né? Tem É. mais alguma coisa, Raquel? Ai, só continuar em oração por você, para que Deus, assim, envie as pessoas certas para você, né? Para que as Amém. pessoas te ajudem a amadurecer, crescer e que você também possa ser extensão dos braços de Deus aqui na terra. Amém. Que eu acredito muito que Deus tem feito através de você. E são os encontros, né, de propósitos, assim, que Deus realmente te use muito na fisioterapia e em tantas outras áreas. Amém. Eu tenho. é, agora, sendo assim, da igreja, vida de crente mesmo, eu gosto de falar que eu sou crente. Eu gosto. Quando a pessoa, você é crente? Eu falo, sou Sou. crente. Eu não sei, eu tenho uma satisfação de falar isso. Eu sou crente. Não dá para. Se você me perguntar assim, como você era antes, depois, é difícil um pouco resgatar, né? Porque eu acho que eu não me reconheço mais, assim, eu sou uma outra pessoa e eu glorifico a Deus por todas essas mudanças e espero que não pare, que seja sempre melhor. Amém. E assim vai ser, né? Amém. E você aí de casa, se você gostou desse episódio, ó,
dá o joinha aí, curte, compartilha. Comenta aí o que você achou da Negri. Se ela tem que voltar aqui outra vez. Que Siga no Negri, Instagram, Negre de Físio. Negri Na igreja física. E se vier aqui 3 vezes, tem que pagar o almoço pra galera inteira, hein? É. Da próxima vez a gente pode falar de outras questões de conversão. Realmente, não, com certeza. Com certeza a gente vai. Pode esperar o convite que vai vir. Vai vir ou não vai? Você fala pra gente se vocês querem escutar a história de conversão da Negri. E manda essa palavra para quem tem que ouvir, manda para quem vocês. Se tem alguém que está precisando de uma fisioterapeuta sincera, que faz café, faz cuscuz e ainda trata a dor, Boa! Além disso, além disso, ainda trata a dor, então Se manda um você contato. que não consegue ficar com as mãos erguidas durante o louvor, procure Eu estou preocupado, tá, Negra? Depois dessa eu estou preocupado, hein? vamos Eu também testar. fiquei. Eu fico assim, Ah. essa mão falha, essa não. Ah, é? A minha falha é quando eu estou orando pelo pastor lá na frente, para o eletrônico. Tá lá, Por 90 graus tá ruim, hein? tá, né? Aí eu falo Não. assim, assim, vai. A minha cansa na oração quando vai apresentar um bebê, que eu boto as duas assim, daqui a pouco já vai dar cansando. O bicho vai fazer assim, ó. O bracinho de Rex. Tem. Tiranossauro. Aqui, ó. Tá bem só do mesmo jeito, tá? Mas então é isso, pessoal. Se você gostou, nos acompanhe. Vem muita coisa boa por aí ainda. E esperamos vocês aqui, hein? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.